Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a ação de alimentos como procedimento especial. Nós faremos talvez duas partes. Nós faremos a aula de alimentos, ação de alimentos parte 1 e ação de alimentos parte 2. Antes de entrar no conteúdo da ação de alimentos, eu gostaria de fazer duas observações muito importantes que vão influenciar na compreensão da ação de alimentos, né, de uma forma geral. São dois recortes importantíssimos que nós não podemos confundir quando a gente estuda sobre a ação de alimentos. A primeira grande questão existe no Código de Processo Civil, como sendo um procedimento especial, um bloco de ações que veio com o CPC de 2015, que são as chamadas ações de família. Então, quando nós falamos de ação de alimentos, a primeira reação que temos é pensar, será que a ação de alimentos ela é considerada uma ação de família? Não de competência da vara de família, porque ela é de competência da vara de família, mas aquelas ações previstas no artigo 693 do Código de Processo Civil, que traz um procedimento especial diferenciado sobre essas ações de família. E aí vem duas questões importantes que nós temos que saber, que estão previstas no artigo 693 do Código de Processo Civil. A primeira esse bloco de ações de família, como sendo de procedimento especial, só se aplicam em casos de jurisdição contenciosa. As ações de família, previstas a partir do 693 do CPC e seguintes, não se aplica em casos de jurisdição voluntária. E o parágrafo único do artigo 693 já traz a outra grande observação que tem a ver com o nosso conteúdo de hoje, que é a seguinte: não entra como sendo uma ação de família, para fins de procedimento especial das ações de família, as ações de alimentos, porque a ação de alimentos, ela tem uma lei especial, ela tem uma lei específica que trata do seu procedimento, que trata das suas características de forma especializada, que já existe um procedimento especial para as ações de alimentos, e não se incluem, observem que não se incluem no bloco das ações de família as ações de alimentos, porque a ação de alimentos tem uma lei própria, uma lei especial. Que lei é essa? Nós estamos falando da lei 5.478 de 68, que é a lei de alimentos, que trata da ação de alimentos. Então, são duas grandes observações que a gente faz para a gente não confundir. A primeira é a ação de alimentos, claro que naquilo em que a lei especial de alimentos for omissa, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil e, por consequência, os procedimentos das ações de família previstos no artigo 693. Mas temos que entender o seguinte, como regra geral, a ação de alimentos não é regulamentada no artigo 693 do Código de Processo Civil, ela foi excluída por expressa disposição legal, que trata das ações de família, que é o 693. Se vocês observarem o artigo, abrirem o Código de Processo Civil no artigo 693, parágrafo 1, vocês verão que a ação de alimentos ela foi excluída desse rol das ações de família exatamente por ter um procedimento especial, por ter um procedimento diferenciado, previsto em uma lei especial, que é a lei, para quem está anotando, 5478/68, Lei da Ação de Alimentos. E a outra grande observação que eu havia feito é aquela em que as ações de família só se aplicam para casos de jurisdição contenciosa, para litígio. Não se aplica para casos de jurisdição voluntária. E aqui vamos exemplificar para a gente poder compreender melhor como que funciona essa exclusão, essa separação. Vamos pegar duas situações muito semelhantes. Vamos pegar o exemplo do divórcio. Suponhamos que nós temos um divórcio consensual e temos um divórcio litigioso. Observem que nós temos aqui um divórcio consensual que é de jurisdição voluntária e temos um divórcio contencioso que é de jurisdição contenciosa. Quando vamos fazer um divórcio contencioso, o procedimento que vamos utilizar é o procedimento das ações de família, porque é uma ação contenciosa, é uma ação de família, tem lá previsão no artigo 693 e seguintes para se fazer o divórcio litigioso, então tem todas as características para poder utilizar o procedimento das ações de família.
Quando eu vou fazer o divórcio consensual, eu não vou utilizar o procedimento das ações de família, porque é jurisdição voluntária. Se é jurisdição voluntária, eu vou ter que utilizar o procedimento especial da jurisdição voluntária. Se vocês observarem o artigo 731 do Código de Processo Civil, vocês encontrarão o procedimento desse divórcio consensual judicial. Na aula de divórcio, a gente vai explicar melhor essas diferenças entre os divórcios, mas é importante a gente saber essas duas diferenciações, para a gente poder entrar no campo das ações de alimentos. É claro que não vamos entrar diretamente na parte processual das ações de alimentos, nós vamos fazer aqui uma fala, pelo menos do direito material dos alimentos, aí, uma revisão, para a gente compreender algumas características dos alimentos, que vai facilitar melhor a compreensão do procedimento das ações de alimentos, que não é um procedimento muito complexo em termos de compreensão, né, do sistema. É um procedimento que foi criado para ser mais rápido, mais célere, considerando a urgência da situação, e que tem toda a previsão na Lei 5.478 de 1968, o procedimento da ação de alimentos. E aí sim nós entramos no campo da ação de alimentos. Gente, vamos observar o seguinte: a ação de alimentos, como eu disse, ela tem uma lei própria, está prevista em uma lei especial, uma lei própria, que é a Lei 5.478 de 1968. Quando que eu utilizo esta lei especial para fundamentar a minha ação de alimentos? A lei de alimentos, como sendo de procedimento especial específico, lá 5.478 de 68, eu só vou utilizá-la quando eu tenho a prova da relação de parentesco. E aí nós temos alguns desdobramentos. Então, eu só ajuizo uma ação de alimentos com base na Lei Especial 5.478 de 68 quando eu tenho aquela prova daquela relação de parentesco. Se eu não tenho a prova da relação de parentesco, se eu ainda vou buscar essa prova da relação de parentesco, eu posso perfeitamente ajuizar uma ação, até para obter essa prova da relação de parentesco, que eu exemplifico com uma ação de filiação, por exemplo. Vocês têm um caso em que, o exemplo, tá? Em que vocês estão ali fazendo, né, analisando um caso, e aí chega um exemplo, uma mãe com uma criança e fala, o pai nunca pagou pensão, aquele exemplo clássico que a gente vê pode ser o contrário, claro, pode que as situações podem ser o contrário, é só um exemplo, mas observem que a primeira coisa que nós temos que verificar nessa situação é, consta o nome dele no registro de nascimento, certidão de nascimento dessa criança? Existe a prova da relação de parentesco? Porque se a resposta for afirmativa, se nós temos a prova do vínculo de parentesco, né, entre alimentante e alimentando, eu vou ajuizar uma ação de alimentos com base na Lei 5.478 de 1968, procedimento especial, tudo muito simples. Mas se nós temos uma negativa aqui, não tem, o nome dele não consta nesse registro de nascimento, nessa certidão. Nós não podemos fazer a ação de alimentos, já ajuizar uma ação de alimentos e fundamentar com base na lei de alimentos, que é a Lei 5.478 de 68, porque nós temos que produzir essa prova primeiro, para depois, né, saber, mas enfim. Aí vamos para essa situação em que não temos a prova da relação de parentesco, que vai ser necessário uma ação de filiação, para a gente poder né, reconhecer, produzir essa prova da relação de parentesco, reconhecer essa possível paternidade, para regularizar. Como eu não posso utilizar a ação de alimentos prevista na lei de alimentos, o que me resta? É uma ação de filiação, é uma ação de procedimento contencioso, e aqui me sobra para poder utilizar o procedimento especial das ações de família. Então, eu vou fazer uma ação de investigação de paternidade. E aí vem a pergunta, eu posso acumular essa ação de investigação de paternidade com alimentos? Sim, eu posso fazer essa acumulação da ação de paternidade com alimentos, mas observem que eu não vou fundamentá-la na lei de alimentos, porque eu só utilizo a lei de alimentos quando eu tenho a prova da relação de parentesco. Se eu ainda vou obter a prova da relação de parentesco, eu não vou fundamentar a minha ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, com base na lei de alimentos, vou utilizar a fundamentação do procedimento especial das ações de família. É uma ação de filiação, é uma ação de jurisdição contenciosa, então se encaixa perfeitamente
nas ações de família previstas no artigo 693 do Código de Processo Civil. Então, são importantes esses desdobramentos até para a gente saber e compreender como que eu fundamento a minha ação. Porque a prova da relação de parentesco aqui, ela é fundamental para saber se eu vou utilizar ou se eu não vou utilizar a lei de alimentos. Se eu não tenho essa prova, eu vou seguir os procedimentos da ação de família, das ações de família, artigo 693 do CPC. Se eu tenho a prova da relação de parentesco, lei 5.478/68. Pois bem, sabemos que em um conceito, a gente sempre trabalha com um conceito, né, geralmente nas aulas, em alguns eventos, nas conversas, a gente perguntou o que são alimentos. E se estivéssemos em uma sala de aula, se eu fizesse essa pergunta, o que são alimentos? Sempre acontece dos alunos levantarem a mão e falarem as seguintes palavras, né? São palavras que aparecem. Mínimo, sobrevivência, educação, alimentação, saúde. Então, existe uma tendência de aparecerem palavras que, se nós organizarmos, nós teremos um conceito de alimentos como se fosse o kit sobrevivência, né? Então, a gente pensa ali. Alimentos são prestações mensais que visam garantir a sobrevivência de uma pessoa. Observem que alguns conceitos, até na própria doutrina, trabalham com essa questão da sobrevivência, trabalha com a dignidade da pessoa humana. É como se os alimentos tivessem sido criados para garantir apenas o mínimo existencial de uma pessoa. São conceitos muito comuns. Na verdade, isso é um conceito e a gente tem que... É um conceito, claro, são prestações mensais que visam garantir a subsistência de uma pessoa. E essa subsistência envolve vários campos, envolve alimentação, envolve vestuário, envolve lazer, envolve a saúde. Enfim, nós temos várias questões aí, despesas de alimentos, né, que vai englobar esse núcleo, que vai, né, compor o núcleo envolvendo esses alimentos. Mas nós temos que analisar a seguinte questão. Os alimentos, existem espécies de alimentos e a gente precisa falar um pouquinho delas. Isso que eu acabei de falar são os alimentos chamados alimentos naturais. Esses alimentos naturais são aqueles alimentos, aquelas prestações mensais que visam garantir a subsistência de uma pessoa. São os alimentos naturais. Mas também existe um tipo de alimento, é uma espécie de alimento que se chama alimentos congruos. Não é muito comum se discutir sobre os alimentos congruos, mas precisamos saber da existência dele. E os alimentos congruos são aqueles alimentos que existem os alimentos naturais que visam garantir aquele nível de subsistência de uma pessoa, mas também existem os alimentos congruos que, além da subsistência, visam manter um determinado padrão social de uma determinada pessoa que não vai, né, cair, que não pode cair, ou também que tem que verificar a possibilidade se vai manter, se não vai manter, porque os alimentos, a gente sempre fala o seguinte, os alimentos eles devem ser fixados de acordo com a possibilidade de quem vai prestar os alimentos, e é isso mesmo, é um binômio, e a necessidade de quem vai receber. Mas existe um terceiro ponto que deve ser considerado, que é a questão da razoabilidade. Então, além da possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber, isso tem que ficar comprovado. As necessidades precisam ficar comprovadas, as possibilidades precisam ficar comprovadas para se chegar num valor, né, num ponto aí de equilíbrio para quem paga e para quem recebe. Mas também temos a questão da razoabilidade da pensão alimentícia. Se chegar num valor que seja razoável para se garantir as necessidades e para se, né, preservar aquelas possibilidades na medida do possível. Então tem que haver um certo equilíbrio, né? Você não pode ter aí um valor fixado de pensão alimentícia, por exemplo, no valor de R$10.000 para quem comprovadamente ganha 12 mil ou 11 mil, ou então fixar valor de pensão alimentícia R$2.000 para quem tem uma renda de 2.500 ou 2.800, enfim. O comprometimento da renda também tem que ser levado em consideração juntamente com as necessidades de quem precisa. E aí, quando a gente for falar da parte processual, procedimental, até vou fazer as sugestões das planilhas que a gente insere na petição inicial, não que sejam valores exatos, mas valores, né, por estimativa,
dentro de uma tabela você coloca as necessidades da pessoa e coloca ali aquele valor aproximado do que é gasto, por exemplo, a título de vestuário, a título de alimentação mesmo, saúde, educação, lazer, enfim. Mas voltando para os alimentos cômodos, são alimentos que têm uma característica muito social, em que, havendo a possibilidade de quem vai pagar, são alimentos que visam garantir aquela manutenção daquele padrão. Observem que a gente sai do campo da sobrevivência e já vai para uma questão social. Por isso que às vezes a gente vê aquelas pensões mais altas, mas de quem tem uma possibilidade mais alta de pagar também, que a gente já não está falando mais do kit sobrevivência, que é o básico, né, o direito fundamental à saúde, à educação, mas já vai para um campo de alguns tipos de aulas. Eu vou exemplificar. Vamos manter as aulas de algum esporte que não seja tão essencial. Na verdade, a atividade esportiva é muito importante, mas é manter o padrão social mesmo, frequentar determinados lugares mais caros que a pessoa já frequentava anteriormente, não cair o padrão social em razão de uma ruptura de matrimônio, por exemplo, se ainda existe essa possibilidade de se manter essa situação. Existe. Por isso que a gente vê mas eu vejo algumas pensões que são fixadas no valor de 30, 40, 50 mil. Vocês podem ter certeza que tem a discussão de alimentos naturais, que tem a discussão de alimentos cômodos e, obviamente, observadas as necessidades e as possibilidades de quem vai pagar e de quem vai receber, né? Aquilo que é necessário manter, aquilo que não é necessário manter, mas pode existir. E é até interessante vocês pesquisarem mais sobre esses alimentos cômodos, não é uma realidade muito grande em algumas regiões, mas em outras já é uma realidade muito grande essa fixação de alimentos em valores, né, um pouco mais altos, que a gente pensa, nossa, mas alimentos no valor de 70 mil, alimentos no valor de 80 mil, 50 mil, e aí a gente consegue compreender melhor o que são esses alimentos cômodos. Temos também uma classificação interessante, que são os alimentos lei e os alimentos delito. Os alimentos lei são aqueles alimentos que decorrem da relação de parentesco, e os alimentos delito são aqueles alimentos que eles surgem a partir da ocorrência de um ato ilícito. Então, nós temos aí um ato ilícito que gerou uma responsabilidade civil, um dever de indenizar. E aí, vamos supor que a gente calcula aí uma pessoa que sofreu um ato ilícito, um acidente, por exemplo, e faleceu ou teve uma mobilidade, né, um problema de saúde permanente, e não pode continuar trabalhando e recebendo aquele valor que recebia, né, pelo seu salário. E aí nós temos uma fixação, na verdade ele vem como uma verba indenizatória, uma fixação de uma indenização a partir de um cálculo que se faz, né, em termos de expectativa de vida, quanto que a pessoa ganhava, chega-se no valor, e aí nós temos ou a fixação de um valor único, nós temos a possibilidade de se fixar isso a ser pago por mês. Claro que isso não vai vir numa ação de alimentos, isso vai vir numa ação geralmente de reparação de danos, mas que a doutrina classifica esses valores como alimentos delito. Só lembrando que, né, sempre vem essa dúvida, na ausência de pagamento desses alimentos delitos, não vai ensejar a prisão civil do devedor. A prisão civil do devedor, ela ocorre na ação, nos alimentos-lei decorrentes da relação de parentesco, não se aplicando para esses casos. Mas se não há o pagamento desses alimentos delitos, dessas verbas indenizatórias, para isso nós temos, né, as formas coercitivas para se receber, né, que a execução ou cumprimento de sentença, com as formas que vocês já sabem, né, convencionais de penhora de bens para satisfazer a obrigação. Não que não vá acontecer alguma coisa aí para ser pago, só não cabe essa prisão civil nessa situação. A prisão civil do devedor de alimentos para os alimentos envolvendo decorrentes da relação de parentesco. Em relação à finalidade dos alimentos, nós temos uma característica também, que a doutrina majoritária sobre alimentos traz, que é os alimentos provisórios e os alimentos definitivos. Compreendam o seguinte, quando eu falo em alimentos definitivos, essa classificação de alimentos definitivos, eu tenho que levar em consideração o seguinte, esses alimentos definitivos é porque são fixados em sentença. Não que os alimentos tenham uma característica da definitividade, porque os alimentos, na verdade, eles têm a característica da variabilidade, eles podem ser revistos a qualquer tempo. Não faz coisa julgada, é isso que nós temos que compreender. Havendo alteração econômica em uma das partes, é possível se fazer
a ação revisional de alimentos ou até a própria ação de exoneração de pensão alimentícia, dependendo da circunstância. E é realmente uma variabilidade, né? Isso pode acontecer tanto do lado de quem recebe, como do lado de quem paga. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está recebendo pensão alimentícia, e aí começou a trabalhar ou ganhou na loteria, por exemplo, e aí mudou a sua situação financeira, nós teremos aí talvez um desequilíbrio naquele binômio necessidade e possibilidade. Ou então nós temos também, podemos ter o caso de uma alteração financeira em quem paga. Suponhamos uma perda de emprego, uma redução salarial. Se isso não pudesse ser revisto, ficaria uma situação muito complicada. E até gostaria de trazer para o atual contexto, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa pandemia envolvendo o Covid-19, e nós temos que sempre aproveitar o máximo possível as atualizações do que vem acontecendo, até para compreendermos fenômenos jurídicos do que vem acontecendo. E gostaria até de apresentar nessa aula para vocês precedentes que estão acontecendo em relação à pensão alimentícia. Muitas dúvidas têm chegado até mim em relação a isso, que é a questão, professora, como que fica a pensão alimentícia, uma vez fixada, já foi fixada em tempos, né, sem a crise sanitária, como que fica se houver a pessoa às vezes não está trabalhando, né, houve um impacto na economia muito grande, às vezes a pessoa não tem mais aquela renda que ela tinha por algum motivo, então a pandemia afetou o financeiro de quem paga a pensão alimentícia, por exemplo. E aí fica a questão, alimentos já é uma coisa urgente, quem necessita não pode sofrer com isso, mas quem paga teve uma redução. É uma questão muito complexa, porque os alimentos, realmente quem precisa de alimentos, precisa dos alimentos, e como que ficaria isso? Como que a jurisprudência tem se posicionado nesse sentido? A suspensão, até agora não vimos nenhum caso, então suspender, não existe o que estão falando, em razão da pandemia, vamos parar de pagar pensão alimentícia. Não, suspensão ainda não vimos nenhum precedente, mas vimos alguns precedentes interessantes para análise jurídica. Algumas reduções, mas tem que ficar comprovado, ajustar de alguma forma que garanta o mínimo, e tem que ficar comprovado realmente a redução salarial de alguém em razão do contexto, né, da pandemia. E aí, nessa circunstância temporária, há uma redução, tem acontecido essas reduções, mas não a isenção completa, a isenção total. Então, estou apresentando para vocês um cenário atual de precedentes que tem surgido recentes mesmo, de uma semana ou 10, 15 dias para cá, em relação aos pedidos de redução de pensão alimentícia em razão de perdas financeiras em razão da pandemia. Então, temos alguns precedentes reduzindo um pouco o valor, mas não isentando o devedor de alimentos completamente, até porque temos a necessidade do outro lado. Também fica um ponto aí de interrogação para pesquisa, que creio que seja bem atual em relação ao tema da nossa aula. Bom, mas nós temos os alimentos provisórios. Então, alimentos definitivos são aqueles fixados por sentença, mas podem ser revistos a qualquer tempo. E temos os alimentos chamados alimentos provisórios. Os alimentos provisórios são aqueles alimentos que são fixados no curso do processo, enquanto a ação de alimentos ela não é julgada. Os alimentos provisórios, ele tem previsão, provisórios com esse nome, ele tem previsão na Lei Especial de Alimentos, que é a Lei 5478 de 68, e são fixados com a comprovação da relação de parentesco. Comprovando a relação de parentesco, eu tenho esses alimentos provisórios, a possibilidade de fixar alimentos. Bom, sempre me perguntam o seguinte, tá, mas isso é no caso da existência da prova da relação de parentesco. E nos casos que não tem a prova da relação de parentesco? Aí nós temos a seguinte situação. Suponhamos uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Então, eu ainda vou ter a prova da relação de parentesco e também a possível condenação ao pagamento de uma pensão alimentícia. É possível a fixação de alimentos no curso do processo, mesmo sem a prova da relação de parentesco? Sim, ela é possível. E ela acontece. Se nós formos analisar bem os termos, o termo correto não seria alimentos provisórios para esses casos, porque alimentos provisórios eles têm previsão na lei de alimentos e são mais utilizados
quando há a prova da relação de parentesco. Mas nós temos a possibilidade de uma tutela cautelar, porque os alimentos provisórios eles têm mais uma característica de tutela de urgência antecipada. Nós temos aí a possibilidade de uma tutela cautelar, pedir alimentos, né? É o antigo provisionais do CPC de 73. Em 2015 nós não temos mais esse nome, mas temos a possibilidade de pedir as tutelas cautelares aí no curso dos processos. É possível fazer um pedido de tutela cautelar dentro da ação de investigação de paternidade acumulado com alimentos. A gente utiliza esse termo alimentos provisórios quando vamos pedir alimentos no curso do processo, observe que é uma decisão interlocutória, no curso de uma ação, e que vai ser confirmado ou não, né? Pode ser confirmado o mesmo valor, ou majorado, ou reduzido em uma sentença que vai fixar os alimentos definitivos. Então, essa é uma classificação importante. Vamos falar de forma breve aqui, para encerrar esse primeiro momento, sobre algumas características dos alimentos. E a primeira característica que eu falo é a irrenunciabilidade desses alimentos. Os alimentos, ele é irrenunciável. O recebedor de alimentos, ele não pode renunciar esse direito, a renúncia do direito à pensão alimentícia. Certamente esse caso não se aplica entre cônjuges e companheiros, estamos falando da relação de parentesco, especialmente filhos menores, enfim, incapazes, essa característica da irrenunciabilidade. Entre cônjuges e companheiros é muito comum se renunciar o direito à pensão alimentícia. O que pode ser feito então? Vamos supor uma situação em que a criança fique com o pai, vou usar um exemplo contrário agora, com a guarda fica com o pai, e essa criança, né, não precisa de alimentos naquele momento porque a mãe está desempregada, mas o pai tem uma condição financeira muito boa. Ambos renunciaram ao direito à pensão alimentícia, mas a questão da criança. Vocês nunca vão poder escrever que a criança renuncia o direito aos alimentos, mesmo que naquele contexto ela não precise daqueles alimentos. No máximo que vocês podem fazer, na verdade, geralmente se fixa ali um valor simbólico. O Ministério Público vai fiscalizar esse melhor interesse do menor nas ações, mas no extremo máximo que pode ser feito é que, neste atual contexto, o alimentando dispensa o direito de exercício, na verdade, o exercício do direito, naquele momento, podendo exercê-lo futuramente. Observem que não é uma renúncia, mas, na verdade, é uma dispensa de exercitar aquele direito naquele momento, mas que pode perfeitamente no futuro exercer o seu direito a alimentos, porque os alimentos têm essa característica da irrenunciabilidade. Uma outra característica é a incedibilidade. Eu não posso ceder o meu direito à pensão alimentícia. Se eu não preciso no momento, eu não posso pegar o meu crédito, esse direito, e dizer para alguém que precisa, falar, olha, eu vou ceder o meu direito a receber alimentos e eu vou pedir para o meu genitor ou para a minha genitora pagar os alimentos para você, colocar um processo. Porque vai ser indeferido, os alimentos eles são realmente incedíveis. Então, a incedibilidade dos alimentos é outra característica. Temos também a questão da impenhorabilidade dos alimentos. Os alimentos é um direito personalíssimo. Então, não tem como eu fazer não tem como se exercer a penhora de valores referentes à pensão alimentícia. Creio que quando estudaram a execução devem ter entrado nesse campo, mas valores referentes à pensão alimentícia, eles são impenhoráveis. Outra característica dos alimentos é a incompensabilidade. O crédito alimentar, ele não pode ser compensado com qualquer outra dívida. Então, suponhamos que quem recebe alimentos deve um determinado valor para quem paga. E aí eles entram em acordo e falam, não, já que você me deve tanto, tem que me passar tanto de pensão alimentícia, vamos fazer uma compensação dessa dívida, vai lá e coloca isso no processo e pede para ser homologado, né? Enfim, isso vai ser indeferido. Por quê? Pela característica da incompensabilidade da pensão alimentícia. Outra característica, e talvez a mais polêmica delas, que sempre pergunta, é a questão da irrepetibilidade dos valores referentes à pensão alimentícia, dos alimentos. O que é a irrepetibilidade? Os alimentos, independente se são provisórios ou se são definitivos, uma vez prestados, eles são irrestituíveis.
Alimentos, uma vez prestados, são irrestituíveis. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Aquela questão complexa. Professor, então vamos supor que nos alimentos, foi fixados alimentos provisórios no valor de R$ 2.000. E aí, lá na frente, nos provisórios nem tanto que tem a prova da relação de parentesco. Converteu-se para manter 2.000 definitivo na sentença, vai permanecer, sem problema. Mas vamos pegar uma outra situação mais complexa, uma investigação de paternidade, onde não tem a prova da relação de parentesco, em que foram fixados alimentos a título de tutela, de urgência, no curso do processo. E lá, no dia da abertura do resultado, até por sentença, fica-se comprovado que o genitor, que a pessoa não é o genitor da criança. E a primeira reação dessa pessoa é dizer, eu paguei 10, vamos supor que o processo levou 10 meses. Sem as atualizações, juros e toda a correção necessária, vamos jogar aqui um valor de 20.000. Pegar o valor que foi fixado de 2.000 e que foram pagos por 10 meses. Então, ele tem aí, eu paguei 20.000 e não sou o pai da criança. Como que fica essa situação? A primeira reação, eu quero esse dinheiro de volta, não sou o pai. Bom, observem que alimentos, uma vez prestados, são irrestituíveis. Então, não vai ser possível pedir a restituição desses alimentos nessa ação, nem outra ação, porque a título de alimentos, não. É complexa, é uma situação complicada. Até brinco muito com alguns colegas que são juízes, que falam, como que vocês fazem para fixar alimentos a título de uma tutela de urgência, num curso de uma ação de investigação de paternidade, que é muito complicado. Mas, diante da necessidade, em muitos casos se fixa. Mas temos que lembrar da característica da irrepetibilidade. Alimentos provisórios ou definitivos, uma vez fixados, prestados, eles são irrestituíveis, tá? Então, a gente tem que lembrar dessas características. Temos também a característica da condicionalidade. A condicionalidade é, que eu disse no início, a fixação de alimentos fica condicionada à necessidade de quem recebe e à comprovação, a possibilidade de quem paga e a comprovação, e uma razoabilidade em relação ao valor. O valor tem que ser razoável para quem vai receber e para quem vai pagar. E temos também a característica da variabilidade. Os alimentos são variáveis, mesmo sendo considerados definitivos, mas é porque são fixados por sentença. Uma vez prestados, eles podem ser revistos a qualquer tempo, não fazem coisa julgada. Podendo-se ter um revisional, podendo-se ter uma exoneração. Lembrando que a maioridade civil cessa o dever de alimentar? Não tem nada dizendo que a maioridade civil cessa o dever de alimentar. Na verdade, algumas circunstâncias são analisadas e é bom uma consulta na jurisprudência sobre isso, tem muita jurisprudência sobre isso, em que se há comprovação de que a pessoa que recebe alimentos, ela está no contexto educacional, ela está estudando, e até os horários da sua faculdade, ou da preparação que ele está ali, educacional, né? O envolvimento educacional que ele tem. A educação é um ponto muito... que a pessoa que não está estudando, não está trabalhando, aí fica muito complicado manter essa pensão alimentícia. Mas se a pessoa está estudando, um curso que demanda um certo tempo, precisa fazer um estágio, precisa estudar à noite, e fica comprovado isso, é possível que a pensão alimentícia permaneça por algum tempo, enquanto permanecer essa situação envolvendo a educação. Então, a gente não pode trabalhar com a regra de que maioridade civil cessa o dever de prestar alimentos, porque são algumas circunstâncias que devem ser consideradas nesse caso. Então, gente, partindo para um campo mais processual, acontece o seguinte, a ação de alimentos, ela é um meio processual colocado à disposição daquele que tem um vínculo de parentesco ou pelo matrimônio, de reclamar o pagamento de uma pensão alimentícia ao outro. E eu coloco aqui o vínculo seja de parentesco, seja de matrimônio, porque também existe essa possibilidade. A petição inicial dessa ação de alimentos, ela vai seguir de uma forma subsidiária o artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o artigo que dita as regras, uma petição inicial, um ato solene, formal, que dita os requisitos, que prevê os requisitos para essa petição inicial da ação de alimentos.
E aí nós temos o endereçamento, nós temos o foro do alimentando como competente, nós temos, em razão da matéria, uma vara especializada que é a vara de família. Claro que em locais que não tem a vara de família, a vara única vai ser a vara única, mas temos uma vara especializada para essas ações de alimentos. E aí nós conjugamos aí os requisitos 319 e 320 do Código de Processo Civil: endereçamento, qualificação das partes, a causa de pedir, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, os pedidos com suas especificações, lembrando que é bem especificado, então você tem que dizer ali, naquele pedido, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia. Se for pedir uma liminar, uma tutela de urgência, já dizer a concessão da tutela de urgência para se fixar alimentos provisórios no valor, no percentual. Geralmente utilizamos percentuais. Exemplo, 200% do salário mínimo, 150% do salário mínimo vigente. Geralmente, eu recomendo fazerem dessa forma. E nós temos que especificar os pedidos, a intervenção do Ministério Público, todos aqueles pedidos, a procedência do pedido, para que de forma definitiva seja fixados os alimentos no percentual de 200% a 150% do salário. Independente, o percentual, vocês vão analisar essa necessidade aí do salário mínimo vigente. Duas observações interessantes nessa petição inicial. A planilha, se vocês estão atuando aí nessa defesa do alimentando, a planilha é muito importante. Que planilha é essa? É uma planilha que você faz, coloca, insere na petição inicial, discriminando as despesas, pelo menos as despesas ordinárias, né? Porque existem despesas extraordinárias que são levadas em consideração nas decisões que fixam os alimentos. Geralmente fixa-se um percentual, um valor, mais um percentual de despesas extraordinárias comprovadas que vão aparecer no curso, né, da vida mesmo, né, despesas extraordinárias. Isso tem aparecido nas decisões provisórias ou a título de sentença. Para você chegar no valor. Então, você apresenta para o juiz ou para a juíza que você chegou naquele valor, por quê? Porque isso, de uma estimativa aproximada que você sabe, você tem ali valores discriminados: vestuário, alimentação, educação, saúde, lazer. Então, você faz ali mais ou menos e coloca o valor do lado e coloca total das despesas. Essas são algumas despesas ordinárias que você vai apresentar para o juiz, para o magistrado, para a magistrada, para eles terem um parâmetro para poder fixar aqueles alimentos, pelo menos provisoriamente, até que tudo seja comprovado no curso do processo. Então, recomendo fazer de forma detalhada essa planilha, que fica muito organizado numa petição inicial. Outra questão interessante nessa petição inicial de alimentos é o valor da causa, que nós temos que mencionar aqui. O valor da causa na ação de alimentos, ela tem uma característica muito especial, muito diferenciada. Então, nós temos a seguinte situação: o valor da causa na pensão, em relação à pensão alimentícia, é 12 vezes aquela prestação que nós pretendemos. Então, suponhamos que vocês estão trabalhando aí com valor de, vamos colocar, né, 12 vezes, vamos supor que é R$1.000 de pensão alimentícia. Vocês vão pedir, no pedido, é o valor da prestação mensal que vocês querem, ou por percentual, ou valor, mas recomendo fazerem pelo percentual. Mas esse percentual vai gerar um valor. No pedido é o valor da prestação mensal. Mas no valor da causa da petição, aquela parte lá no final que a gente usa para fins de custos processuais, efeitos fiscais, efeitos de alçada, naquele campo, dá-se a presente causa o valor de, ou dá-se a causa o valor de, ele não vai ser o valor da prestação que você pediu, a prestação mensal, que é os R$1.000, ou o percentual que você jogou. Vai ser 12 vezes aquele valor. Então, se você pede, por exemplo, R$1.000 de pensão alimentícia, o valor da causa vai ser R$12.000. Isso tem que ser observado, porque isso é caso de emenda se você não faz corretamente. É muito clara a questão do valor da pensão alimentícia, do valor da causa da ação de alimentos. Isso cai em muitas provas, né? No próprio exame de ordem, nas provas de concurso que vocês pretendem fazer, isso aparece muito. O valor da causa na ação de alimentos tem uma regra diferenciada, né, que é 12 vezes aquele valor que você pretende a título de prestação mensal. Então, não se esqueçam disso, é uma observação importante. E se não fizerem, pode dar uma emenda na petição inicial de vocês. Bom,
Lembrando que aí ele vai ter um procedimento, designa-se uma audiência. A audiência geralmente acontece de forma una, em razão da urgência, toda a produção de prova. No curso do processo, o juiz ou a juíza podem requisitar informações para o empregador do alimentante, documentos para provar necessidades. Sempre são requisitando informações para se comprovar necessidades e possibilidades. Então, existe toda uma situação aqui contraditório, ampla defesa, a resposta é garantida, contestação. O processo vai ter o seu curso normal, a instrução processual, possibilidade de se produzir prova testemunhal, documental, enfim, todos os meios de prova que são admitidos. Tenta-se já esse acordo, né, nessa primeira audiência, por ser uma questão de urgência, geralmente tem-se um acordo, mas quando não tem, parte-se para uma instrução processual. Até se chegar numa sentença em que vai ser concedido ou não, mas se for concedido, os alimentos de forma definitiva. E tem uma observação que eu gostaria que vocês anotassem em relação a essa sentença da ação de alimentos, porque a sentença da ação de alimentos ela tem efeitos diferentes das outras sentenças. Nós não podemos esquecer que há apenas o efeito devolutivo, nós não temos o efeito suspensivo, como às vezes temos na maioria das sentenças. Então, uma vez fixados, mesmo que vocês vão recorrer, vocês têm aí um efeito devolutivo, mas não temos um efeito que suspende aquela sentença, pelo menos inicialmente não. Aí sempre vai surgir aquela dúvida, professora, eu posso pedir um efeito suspensivo para essa sentença? Gente, o efeito suspensivo ele pode ser pedido. Se vocês fundamentam, e é claro que nós temos uma regra de que na ação de alimentos há apenas o efeito devolutivo. Mas pedir o efeito suspensivo, ele pode ser feito, ele vai ser apreciado, a gente só não tem a garantia que ele vai ser concedido. Efeitos suspensivos, eles são bem analisados para saber se eles serão concedidos ou não quando envolve alimentos. Não é proibido pedir, mas temos que ter a ciência que nos alimentos, até para vocês que vão fazer provas, e digo provas, tanto as provas, né, no âmbito acadêmico, como as provas no âmbito do exame de ordem, como provas no concurso público, temos que nos lembrar que a sentença na ação de alimentos, ela produz apenas o efeito devolutivo e não produz o efeito, como regra, o efeito suspensivo. Não temos o efeito suspensivo aqui. Só para a gente poder fechar esse conteúdo, eu quero finalizar com vocês bem rápido aqui, que é só uma lembrança, porque vocês já tiveram na aula de alimentos, a execução de alimentos, mas só para lembrar que uma vez fixados os alimentos, seja por sentença ou seja colocado no documento extrajudicial, esses alimentos podem ser executados, seja extrajudicialmente, seja judicialmente. Então, nós temos aí, recomendo a leitura do artigo 528 do Código de Processo Civil e recomendo a leitura do artigo 911 do Código de Processo Civil. Então, nós temos aí um artigo 528 que fala do cumprimento de sentença em caso de inadimplemento. Então, devedor de alimentos em caso de inadimplemento de alimentos fixados em títulos judiciais, ele será intimado para no prazo de 3 dias para pagar, porque nós estamos falando de execução, 3 dias para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagamento. E se temos alimentos fixados em títulos extrajudiciais que não são pagos, nós temos aí a possibilidade de se fazer, nos termos do 911, uma ação de execução própria de pensão alimentícia para se executar esses valores atualizados, nos termos do artigo 911, fazer uma ação própria de execução, porque não vamos fazer por cumprimento de sentença, porque são alimentos que foram colocados, né, acordados em um documento extrajudicial. O importante é que existem as duas formas, tanto no 528 como no 911, de se executar esses alimentos, seja via cumprimento de sentença, seja via ação de execução por título extrajudicial, ação de execução de alimentos por título extrajudicial. Existem algumas dúvidas em relação à prisão. O Código de Processo Civil é muito claro que é possível se pedir a prisão civil do devedor de alimentos por dívida de alimentos de até 3 meses, as últimas parcelas, até as 3 últimas parcelas, poder pedir a prisão civil do devedor de alimentos. Mas também não podemos esquecer que existe a possibilidade de se pedir a execução de pensão alimentícia de alimentos sob pena de penhora de bens.
Então, na prática, vocês que vão avaliar qual que é a melhor forma, mas lembrando que a lei estabelece que até as 3 últimas parcelas será utilizado o procedimento aí, não o procedimento, mas o pedido de prisão civil do devedor em relação a essas 3 últimas vencidas e as que se vencerem no curso do processo. Mas, professora, eu posso pedir a dívida, o valor, né, vamos supor, 7 parcelas de atraso. Posso fazer esse pedido? Sob pena de penhora? Pode fazer esse pedido sob pena de penhora. É até mais, vejo como mais rápido quando existe a possibilidade de ter dinheiro em conta, por exemplo, porque é possível a penhora online nessa situação, o bloqueio, né, do valor diretamente na conta do devedor. Mas vocês vão verificar na prática a melhor forma aí para lembrando que a prisão civil ela não é o objetivo fim, na verdade é um meio de coercitivo em razão da urgência e necessidade, mas a prisão não é o objetivo fim. Não é assim, prendeu, estou livre da dívida. Não, é uma forma coercitiva para que o pagamento, né, o implemento daquela dívida de alimentos seja feito. Geralmente utiliza-se muita prisão civil quando há uma reincidência muito grande, atrasos. Então, geralmente as pessoas pedem a execução, pedem a prisão, né, já colocando ali numa situação para que isso não aconteça. Uma pessoa está ali naquele momento ali complexo, né, de prisão civil, porque vai para um presídio normal, não tem, pode ser que não tenha um tratamento diferenciado, e aí algumas pessoas optam por esse caminho, mas também existe a possibilidade de se pedir a penhora de valores em conta ou de bens para se satisfazer essa dívida de pensão alimentícia. Aí sempre vem aquela pergunta, professora, é possível pedir a possibilidade, né, de requerer a negativação do nome do devedor de pensão alimentícia? A regra de execução normal é perfeitamente possível, é uma execução, seja via cumprimento de sentença, seja ação de execução, é perfeitamente possível pedir a negativação, né? Também, além de todos os pedidos de execução de alimentos, pedir a negativação do nome do devedor de alimentos. Então é isso, pessoal. Em relação ao conteúdo da ação de alimentos, é esse. Espero poder contribuir com esse conteúdo. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato comigo que a gente vai esclarecer. Mas é isso, fico muito feliz, né, com esse rendimento da nossa aula. E fica aguardando aí o contato para eventuais dúvidas que vocês tenham em relação a esse conteúdo de ação de alimentos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.